J1407b é um dos mais estranhos planetas que os cientistas descobriram. Localizado a cerca de 434 anos-luz da Terra, é como se fosse um irmão maior de Saturno. Ao estudar este mundo sinistro, os astrônomos lutaram para medir a sua massa com precisão, mas acredita-se que seja cerca de 10 a 40 massas de Júpiter. O que significa que J1407b é também um planeta gigante, muito maior do que o nosso planeta do nosso sistema solar. O que chocou os cientistas foi o sistema de anéis do planeta, de enorme dimensão. Consiste em 30 anéis, cada um com um tamanho de dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. De acordo com estimativas aproximadas, o diâmetro de todo o sistema de anéis é de 120 milhões de quilômetros, isto é 200 vezes maior do que os anéis em torno de Saturno. Se Saturno tivesse o seu sistema de anéis deste tamanho, ele dominaria o nosso céu noturno. Mas embora isso tivesse sido uma cena de cortar o fôlego, não duraria muito tempo. Os anéis acabariam por se tornar mais finos à medida que vários satélites iriam se formando em todo o planeta. Mas isso é apenas o começo. O universo armazenou para nós mundos muito mais bizarros. Como pode um planeta ser mais quente do que o Sol e o outro maior do que a sua estrela? Como é que existe um planeta de marshmallow? E o que são os planetas? Preparem-se para a lista dos mundos mais bizarros que você verá. Um deles é um exoplaneta localizado a 57 anos-luz da Terra. Com o nome de JG504b, é 4 vezes mais maciço, mas tem aproximadamente o mesmo tamanho que Júpiter. O estranho é que é rosa, uma cor bastante invulgar para um planeta. Então, como obteve a sua cor? Acredita-se que o sistema tenha cerca de 160 milhões de anos, um recém-nascido em comparação com o nosso sistema solar, e devido à idade do exoplaneta, continua a mudar e perder o calor da sua formação, o que lhe dá um brilho magenta baço. Mas o nosso universo não só vem em cores eletrificantes, mas também tem muitos planetas ricos em água. Um exoplaneta tipo Netuno ou Otherworld tem uma massa de mais de 8 terras e um raio 0,24 vezes superior ao de Júpiter. E embora este mundo extraterrestre possa parecer promissor devido à sua abundância de água, não é um gêmeo terrestre. O planeta não tem uma superfície sólida e a sua atmosfera difere drasticamente da que temos aqui. Devido à extrema pressão e calor, consiste em água numa estranha forma de plasma que se comporta de forma diferente da que se encontra na Terra. Apesar de as temperaturas atingirem 280 graus Celsius, a água em JG1214b não tem as fases habituais de vapor, líquido e gás, mas sim uma forma de fluido supercrítico constante. Portanto, tem algumas propriedades tanto do líquido como do gás, mas, em geral, não é um nem outro e ambos de uma vez só. Agora, passemos à constelação Cygnus. Lá, a cerca de 650 anos-luz de distância, situa-se um mundo abrasador, Kepler-70b. Com uma massa de apenas 0,44 terras e um raio de 0,75 vezes o do nosso planeta, este é um dos exoplanetas mais quentes que conhecemos. A estrela do planeta, Kepler-70, foi em tempos uma estrela de sequência principal como o nosso Sol, enquanto Kepler-70b costumava ser um gigante de gás do tamanho de Júpiter. Mas há cerca de 18,5 milhões de anos, a estrela atravessou seu palco gigante vermelho. Como resultado de passar uma quantidade significativa de tempo dentro da sua estrela agora morta, um núcleo de ferro quente do planeta é tudo que nos resta. Os cientistas pensam que o planeta ainda está evaporando, o que poderá eventualmente torná-lo ainda mais pequeno. Então, quão quente está? Porque Kepler-70b está 65 vezes mais próximo da sua estrela do que Mercúrio está do Sol. A temperatura neste exoplaneta atinge 6.650 graus Celsius. Para comparar, a superfície do Sol é de apenas 5.500 graus Celsius. Portanto, se o inferno existe, ele deve estar lá. A cerca de 640 anos-luz de nós está mais um exoplaneta abrasador, apelidado de WASP-76b. Mas não é a única coisa pelo qual o planeta é conhecido. Ele tem chuvas permanentes de ferro fundido. Descoberto em 2016, é quase tão maciço como Júpiter. Uma vez que está fixo à órbita de uma estrela, o planeta está sempre de frente para ela.
As temperaturas à beira do dia atingem os 2.350 graus Celsius. É mais que o suficiente para evaporar metais como o ferro. Além disso, a radiação que beira o dia é milhares de vezes mais do que o nosso planeta recebe do Sol. O lado negro do WASP-76b é quase 2 vezes mais frio. Devido a esta diferença extrema de temperaturas, formam-se ventos intensos no planeta. E por conta disso, o vapor de ferro da parte mais quente do planeta é transportado pelo vento para o lado mais frio. E à medida que o vapor se esfria, chove ferro derretido. Esse planeta é bem estranho, mas não tão estranho quanto o PSR J17191438b. Mas o que tem de tão impressionante nele? Este exoplaneta é 3.000 vezes maior do que sua estrela de nêutrons hospedeira. Além disso, nem sempre foi um planeta, costumava ser uma estrela no passado. Mas vamos começar do início. O exoplaneta orbita uma incrível e densa e minúscula estrela de nêutrons com cerca de 20 km de diâmetro. Apenas uma colher de chá do material desta estrela pesaria milhares de milhões de toneladas na Terra. A estrela é também um pulsar de milissegundos que emite feixes de radiação enquanto gira a cada 5,4 milissegundos. Isso é cerca de 10.000 rotações por minuto. A estrela não é solitária, tem um planeta companheiro com cerca de 40% do tamanho de Júpiter, PSR J17191438b. Ao mesmo tempo, este exoplaneta alienígena é mais maciço que Júpiter. Então, como pode ser tão pequena e, ao mesmo tempo, tão pesado assim? É porque este exoplaneta já foi uma estrela, cujas camadas exteriores foram removidas por um pulsar muito mais maciço nas proximidades. Isto deixou um resto de carbono de uma estrela que se tornou um mundo de diamantes cerca de 5 vezes maior do que o tamanho do nosso planeta. Tem agora um diâmetro de cerca de 60.000 quilômetros. E porque a proximidade do exoplaneta ao pulsar é muito próxima, todo o sistema poderia caber dentro do diâmetro do nosso Sol. O espaço parece estar cheio de exoplanetas estranhos, e alguns deles têm propriedades tão bizarras que dificilmente se poderia acreditar que estes corpos celestes existem. Chamado de WASP-107b, este mundo peculiar tem a densidade do algodão doce, o que faz com que os cientistas revejam a sua compreensão de como se formam gigantes de gás. Embora o exoplaneta tenha aproximadamente o mesmo tamanho que Júpiter, são apenas 30 massas terrestres, mas Júpiter é 300 vezes maior do que o nosso planeta natal. Além disso, o núcleo do WASP-107b é apenas 4 vezes maior do que o núcleo da nossa Terra, enquanto que deveria ser cerca de 10 vezes maior do que o nosso planeta. Por conta de tudo isso, o WASP-107b tem uma densidade incrivelmente baixa. Na verdade, é como um marshmallow flutuando no espaço. Até agora, nenhum desses mundos parece estar nos dando qualquer esperança de os colonizar, mas o Gliese 581d poderia. Encontrar um planeta que fosse adequado para a vida é um desafio por si mesmo, e principalmente levando em conta a distância que eles têm. É por isso que Gliese 581d parece promissor, situado a 20 anos-luz da Terra e com uma massa de cerca de 6 vezes superior à da Terra. O exoplaneta está numa zona habitável da sua estrela, pelo que as temperaturas podem ser adequadas para a água líquida na sua superfície. No entanto, devido à sua arrumação, um lado do Gliese 581d é sempre mais quente do que o outro. Mas não é assim tão ruim. Uma vez que o dióxido de carbono é abundante na atmosfera do planeta, evitaria o congelamento do lado da noite. Embora a Terra tenha o seu próprio ciclo regular de dia e noite, e a maioria das formas de vida aqui se tenham adaptado para viver sob tais condições, e seria ótimo se o mesmo acontecesse em Gliese, já que poderemos colonizar ele um dia. Mas se fizermos isso, a melhor ideia seria viver na região de habitabilidade na linha que separa o dia da noite, também chamada de a zona crepuscular. A imensidão do espaço é inimaginável, e a 2MASS J2126 é a prova disso. Este mundo foi pensado como sendo um planeta flutuante, mas este corpo celeste não é tão solitário assim. Afinal, ele se move pelo espaço junto com a estrela ATYC 94869271. O mais estranho é que ambos os objetos são conhecidos dos astrônomos há mais de anos, mas ninguém viu a ligação entre eles. Mas então, os cientistas descobriram que o exoplaneta e a estrela estão ambos a cerca de 104 anos-luz do Sol, o que significa que estão ligados. Observações posteriores mostram que o planeta orbita sua estrela a uma distância de 1 trilhão de quilômetros. Isso é aproximadamente 7.000 vezes a distância do nosso planeta até o Sol. Isso faz dele o maior raio orbital de qualquer planeta conhecido até a data. Curiosamente,
Um ano neste planeta é equivalente a 900 mil anos na Terra. Agora vamos voltar ao nosso sistema solar. O maior planeta aqui tem 79 luas, portanto parece fazer sentido que, se existem exoplanetas, devem existir exoluas também. Mas durante anos os cientistas não acharam. A localização de pequenos corpos cósmicos em órbita de exoplanetas é muito difícil. No entanto, os astrônomos foram finalmente bem-sucedidos. Mas não encontraram uma exolua, encontraram algo maior e melhor do que isso. A primeira prova clara de sempre de um disco formador de luas em torno de um enorme exoplaneta distante chamado PDS-70C. Com a ajuda do telescópio ALMA no Chile, cientistas detectaram um disco no qual os satélites poderiam eventualmente se formar. E seu material é suficiente para fazer 3 deles, cada um com o tamanho da Lua. Pela primeira vez na história da astronomia, os seres humanos poderiam estar observando como estes pequenos mundos redondos se formam no espaço, e não numa simulação de computador, ao vivo. O último exoplaneta da nossa lista é o KOI 5AB, e o que o torna único não são suas propriedades, mas o sistema do qual ele é. O planeta tem cerca de metade do tamanho de Saturno e foi inicialmente ignorado porque era complicado e até considerado ficção. Uma década depois, ele finalmente foi notado. Os astrônomos tropeçaram num sistema de 3 estrelas. O planeta gira em torno da estrela A, que tem uma companheira relativamente próxima, a estrela B. Ambas giram em volta uma da outra, de 30 em 30 anos, mas há também uma terceira estrela ligada, a estrela C. E a C orbita as estrelas A e B de 400 em 400 anos. Se pudéssemos de alguma forma viajar para este exoplaneta e pairar à beira da atmosfera deste mundo com a nossa nave espacial, estaríamos vendo coisas de cortar a respiração e invulgares. A vista de baixo estaria cheia de nuvens castanhas escuras e cinzentas. E em vez de um Sol, veríamos 2, um 17 vezes maior do que a nossa estrela e outro bem menor, com apenas cerca de 0,5% tão brilhante como o nosso Sol. Mas independente disso, a estrela mais fraca ainda brilharia 1000 vezes mais do que a Lua cheia aqui na Terra. E ainda assim, podem existir corpos celestes ainda mais estranhos no nosso universo. Até agora, os planetas são hipotéticos, mas alguns acham que eles existem. Se for, tais mundos misteriosos se formariam a partir de colisões de partículas de gás e poeira que rodeiam os buracos negros. Estes planetas também evoluiriam a grandes distâncias dos buracos negros supermassivos, tornando as suas órbitas de milhões de anos. O universo não tem fronteiras, não só em termos de distâncias, mas também em termos de criatividade. De vez em quando, os astrônomos descobrem objetos espaciais espantosos que alargam a nossa imaginação limitada sobre o lugar onde vivemos. Levou muitos anos para descobrir todos os planetas do nosso sistema solar, e eles ainda nos surpreendem com as suas propriedades. Por isso, quem sabe o quanto as descobertas sobre os 5.000 exoplanetas conhecidos ainda estão à nossa frente. Olhando para o céu noturno com centenas de estrelas ali dentro, nos parece que elas estão distribuídas mais ou menos uniformemente. Acreditava-se anteriormente que galáxias e aglomerados de galáxias estão distribuídos de forma uniforme no universo, como uva passas num bolo, onde cada destaque é um aglomerado ou superaglomerado de galáxias. Mas, de repente, esta esbelta e bela imagem do mundo se desmoronou, e em vez de passas, os cientistas viram buracos gigantescos, como se alguém do nosso cupcake tivesse escolhido muitas das passas. Que tal o vazio do tamanho de 2.953 bilhões de anos-luz? Como se formaram estes enormes espaços onde não há quase nada? E qual a distância que nos separa da formação tão sombria mais próxima? Vejam esta imagem. Esta é a primeira fotografia tirada por um aparelho no valor de 10 bilhões de dólares. É verdade, foi feita pelo telescópio espacial James Webb, que está agora a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Milhares de cientistas de todo o mundo esperaram por esta fotografia durante um quarto de século. À primeira vista, não há nada de intrigante nela, mas na realidade é tão significativa como o primeiro passo de Neil Armstrong na superfície da Lua. Então, o que é que tem de especial? E o que é que nos mostra? A fotografia representa uma estrela da galáxia Via Láctea. Foi a primeira foto tirada pelo telescópio James Webb. Prova que o seu desenho complexo não só está totalmente operacional, como tem um desempenho impecável que vai além de todas as expectativas.
Isto significa que a humanidade está à beira de descobertas inéditas sobre a estrutura do nosso universo. E porque James Webb tem tudo o que é necessário para detectar vida extraterrestre, poderia finalmente pôr fim à disputa ardente sobre sua existência ou não. Milhares de cientistas de todo o mundo trabalharam na criação do telescópio espacial James Webb durante 25 anos, tendo sido gastos 10 bilhões de dólares. Então, que tarefas é que os cientistas esperam que ele resolva? Afinal, o famoso Grande Colisor de Hadron, que tem quase 27 km de comprimento, levou cerca de 10 anos e menos de 9,8 bilhões de dólares para ser criado, e ainda tornou possível descobrir a famosa partícula, o bóson de Higgs. Há milhares de artigos e centenas de vídeos sobre este novo telescópio espacial. Muitos de nós provavelmente sabem que ele opera na gama do infravermelho e é 100 vezes mais sensível que o telescópio Hubble. Para construir um dispositivo tão sensível, foi necessário criar o espelho dobrável mais complicado, constituído por 18 segmentos hexagonais. Seu lançamento foi em 25 de dezembro de 2021. Foi adiado por uma semana devido a verificações técnicas adicionais e mau tempo. E depois, quando o poderoso Ariane 5 desapareceu atrás das nuvens, milhares de pessoas rezaram silenciosamente. O telescópio, tão alto como um edifício de 3 andares e uma área de estacionamento para 20 carros, teve que ser colocado em condições de trabalho no espaço sem a participação humana. E não só teve de colocar o escudo solar e o espelho, como também ajustá-lo de modo a que cada um dos 18 segmentos tomasse uma posição estritamente definida com uma precisão de vários nanômetros. Isto é milhares de vezes mais fino do que um cabelo humano ou 1/1000º de um metro. Foi realizada uma tarefa extremamente complicada. As primeiras boas notícias chegaram em fevereiro. Os sistemas telescópios passaram do modo de trânsito para o modo de trabalho. Todos os 90 cabos e 107 dispositivos de lançamento funcionaram sem falhas. Em breve, a primeira foto tirada pelo telescópio voou pelo mundo. Desenhou a estrela solitária sem igual, HD 84406, da constelação Ursa Maior. Embora este corpo celeste tenha sido escolhido apenas para testar o desempenho do telescópio, na altura, as pessoas discutiram-no mais do que qualquer outro objeto espacial. Mas por que essa estrela? Bem, ela está suficientemente longe das outras estrelas do céu. Dessa forma, era muito mais fácil avaliar o desempenho do telescópio, uma vez que o HD 84406 era o único na moldura. Após a montagem do telescópio espacial James Webb, a equipe do projeto precisava de confirmar várias coisas. Tinham de se certificar de que a câmera, quase infravermelha, estava pronta para recolher luz de objetos celestes e depois identificar a luz estelar da mesma estrela em cada um dos 18 segmentos primários do espelho. O resultado é um mosaico de imagem de 18 pontos de luz estelar dispostos de forma aleatória. O dispositivo começou a capturar imagens no dia 2 de fevereiro, e 1.560 delas foram geradas utilizando 10 detectores NIRCam. Todo o processo demorou quase 25 horas e resultou em 54 GB de dados brutos. Estas imagens foram então cozidas para criar um único mosaico de grandes dimensões que capturou a assinatura de cada segmento de espelho primário num único quadro constituído por mais de 2 bilhões de pixels. Os especialistas começaram então a ajustar os segmentos do espelho para obter as características estabelecidas pelos criadores do telescópio. Após 1 mês e meio de trabalho cansativo, a NASA anunciou que a fase de alinhamento preciso do espelho tinha sido concluída, mas ainda não tinham sido feitos ajustes. Nesta fase, tal como a anterior, foi também marcada por uma imagem espacial. Desta vez, foi uma estrela que não tem um nome, mas apenas um número de catálogo. Para além do fato de ser 16 vezes mais brilhante que o Sol, não há nada de especial na estrela. Ela está na nossa galáxia a uma distância de 2.000 anos-luz e é uma das 400 bilhões de estrelas da galáxia. De acordo com a NASA, o telescópio James Webb capturou a estrela com um filtro vermelho para aumentar o seu brilho, mas a imagem não mostrava a beleza das profundezas cósmicas que estamos habituados a ver nas fotos. Ainda assim, é de longe a imagem de infravermelhos de maior qualidade e resolução que já tiramos uma vez. Lee Feinberg, o engenheiro da NASA responsável pelo desenvolvimento dos elementos ópticos de James Webb, acredita que a primeira imagem devidamente focada foi fenomenal.
Não só se vê a estrela e os espigões da difração da estrela, mas também se vêem outras estrelas no campo que estão bem focadas, tal como esperamos, e todo tipo de outras estruturas interessantes em segundo plano, disse aos repórteres. E esta é mais uma prova de quão poderoso é o telescópio. Mas o que são essas estruturas em segundo plano? São estrelas e galáxias distantes, e por vezes é o fundo que torna uma fotografia famosa. Então, o que poderiam os cientistas ver por detrás desta estrela sem igual? Uma das galáxias distantes no fundo está a cerca de 5 bilhões de anos-luz de nós, mas estas são apenas as primeiras e bastante primitivas observações do novo observatório espacial. Até agora, os cientistas apenas verificaram o quão bem o telescópio se pode concentrar numa estrela. E, no entanto, na primeira tentativa, conseguimos ver um objeto localizado a 5 bilhões de anos-luz de nós. A NASA também lançou um novo telescópio. A imagem foi captada com uma câmera quase infravermelha, mas em vez de uma imagem do céu, capta a uniformidade da iluminação de cada um dos 18 segmentos do espelho primário. Desta forma, uma fotografia de cela mostra a diferença nos espaços entre os segmentos. Nos próximos meses, haverá mais ajustes para que os segmentos se tornem quase num único todo. Entretanto, no telescópio onde James Webb conseguiu posar maravilhosamente contra o fundo das estrelas, foi capturado por outro telescópio espacial, Gaia, que tem orbitado o mesmo ponto Lagrange 2 que Webb, fazendo um levantamento completo do céu noturno de poucos em poucos meses. E no dia 18 de fevereiro deste ano, quando as duas naves espaciais estavam a uma distância de 1 milhão de quilômetros, a câmera do observatório de Gaia tirou uma foto que mostra uma mancha de luz muito tênue, o telescópio James Webb. Isso foi possível devido a um escudo espelho hiperrefletor que o telescópio Webb está equipado. Globalmente, a primeira imagem focada é uma etapa muito, se não a mais importante, na preparação do telescópio. Mas podem esperar que verdadeiros avanços e descobertas científicas até meados de 2022, quando o telescópio começar a tirar fotos com a resolução máxima e quando todos os instrumentos começarem a recolher dados científicos adicionais. Mas o que irão os peritos da NASA procurar durante o primeiro ano? Os primeiros alvos de James Webb vão incluir pequenas galáxias na nossa vizinhança, os restos de estrelas explodidas e as estrelas mais antigas do universo. O telescópio de James Webb é de fato uma máquina do tempo que permitiria à humanidade olhar 13,5 bilhões de anos atrás. De acordo com conceitos modernos, o universo que observamos atualmente se formou há cerca de 13,8 bilhões de anos. Portanto, a diferença é de apenas cerca de 300 milhões de anos. E isso comparado com quase 13,8 bilhões de anos é apenas 2%. Coisas que o telescópio poderia ver poderiam ser os fenômenos mais interessantes que já aconteceram, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e a formação do nosso próprio universo. Esperamos que dentro de algumas décadas sejamos capazes de criar um telescópio que ultrapasse os restantes 2%. Se conseguirmos fazer isso, veremos não só como nasceram galáxias e estrelas, mas também o que fez com que isso acontecesse. A partir de agora, os cientistas desejam aprender como se formaram os buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Já descobrimos a forma como os buracos negros comuns aparecem, mas ainda é um mistério quando se trata de buracos negros supermassivos. Uma teoria é que é possível quando muitos buracos negros menores se fundem, mas não temos qualquer pista sobre como o número necessário deles se poderia reunir num único lugar numa fase inicial do universo. O telescópio James Webb também permitiria aos astrônomos comparar as galáxias mais fracas e antigas com as grandes espirais e elípticas de hoje, ajudando-nos a compreender como as galáxias se juntam ao longo de milhares de milhões de anos. Estamos todos ansiosos por conhecer as descobertas revolucionárias que James Webb poderá fazer. Portanto, fiquem atentos para não perderem nada de incrível. É difícil encontrar um objeto, material ou uma substância que interesse tanto à humanidade como este. Tem tantos prêmios na categoria O Mais, prêmios muito valiosos. Por exemplo, a substância mais cara que a humanidade só possui, e a produção de 1 grama dela, segundo estimativas da NASA, custaria 100 trilhões de dólares. Isto é 5 vezes o orçamento anual dos Estados Unidos. É 2,5 trilhões de vezes mais caro do que o ouro e 3 trilhões de vezes mais caro do que o caviar preto. Esta substância é o melhor explosivo do mundo.
Em termos da força da explosão, nada pode ser comparado com ela, até mesmo teoricamente. É a mesma coisa que é impossível ultrapassar a velocidade da luz, e é também a substância mais misteriosa. Tão misteriosa que, se nosso mundo foi criado por Deus, então a existência dessa substância poderia significar que Deus foi imparcial. Vamos dar uma olhada mais atenta a esta substância mais misteriosa e intrigante. Chama-se antimatéria. O prefixo anti significa que é o oposto completo da nossa matéria familiar, o nosso mundo familiar, ao qual cada um de nós pertence. Tão oposto que, quando entra em contato com matéria comum, ocorre uma explosão grandiosa, que se chama aniquilação, que em latim significa literalmente destruição completa. A matéria e a antimatéria desaparecerão completamente e irão se transformar em luz, em energia. A matéria irá se desintegrar, nem sequer em átomos, mas em partículas muito menores do que elas. Para compreender que quantidade monstruosa de energia liberada durante a aniquilação, vamos dar alguns números. As centrais térmicas americanas queimaram 419 milhões de toneladas de carvão em 2021 para gerar 844 terawatt-hora de eletricidade. Se tivéssemos uma central elétrica funcionando com antimatéria, então seria preciso apenas 17 quilos de antimatéria para produzir esta quantidade de eletricidade. Imagina a diferença, uma enorme montanha de carvão que levaria mais de 4 milhões de vagões ferroviários para transportar e um saco de viagem comum com 17 quilos de antimatéria, que pode ser levado por uma pessoa, e sem poluição e sem grandes emissões de dióxido de carbono. Greta Thunberg ficaria satisfeita. E um reservatório tão grandioso de energia limpa foi descoberto por acaso. Antes desta descoberta, a humanidade nem sequer sabia de nada. Em 1930, um físico teórico inglês de 28 anos estava resolvendo a equação do movimento dos elétrons a velocidades próximas da velocidade da luz. Tudo se resumia a resolver uma equação quadrática que descrevia o valor da energia do elétron. Mas uma equação quadrática, como sabem, tem duas raízes, o que significa duas soluções. Com uma raiz, tudo é claro. A ela corresponde um elétron bem conhecido. E o que significava a segunda raiz? Raiz negativa? Bom, a energia não pode ser negativa, não é? Muitos cientistas, tendo tomado conhecimento do resultado obtido, rejeitaram ele. A segunda solução simplesmente não tem qualquer significado físico, ou seja, agiram como crianças de escola que, ao resolverem um problema de quanto tempo dois carros vão se encontrar e conseguirem um valor de tempo positivo e negativo, dizem ao professor que o segundo valor não tem significado físico, mas Dirac insistiu que a segunda solução também deve ter um significado. Tem que haver uma partícula exatamente igual a um elétron, mas com uma carga positiva, nomeadamente um antielétron. Além disso, o inglês previu ao mesmo tempo a aniquilação do par elétron e positron com a libertação de uma grande quantidade de energia. Ah, como ele foi criticado pela sua teimosia. Basta citar Heisenberg, a propósito, um grande amigo de Dirac. O capítulo mais triste da física moderna é e continua a ser a teoria de Dirac. Considero simplesmente um disparate que ninguém pode levar a sério. Mas a verdade acabou por triunfar. Em 1932, K.D. Anderson descobriu este antielétron, que chamou de positron, ou seja, o elétron positivo. Então Dirac estava certo? Será que a antimatéria existe? Afinal, se existe um positron, então deve haver um antipróton, ou seja, uma partícula exatamente igual a um próton, mas com uma carga negativa. Tem também de haver um antinêutron. Combinamos um antipróton com um antinêutron, lançamos positrons à sua volta e agora temos um antiátomo. E muitos antiátomos criam antimatéria. Isso significa que também há a aniquilação, uma enorme fonte de energia. Já demos um exemplo desta enorme energia no início do vídeo. Uma opção pacífica, por assim dizer. E as perspectivas militares não são menos grandiosas. A aniquilação de 1 grama de matéria liberta 100 trilhões de joules de energia, o equivalente à detonação de uma bomba atômica de 10 quilotoneladas. Hiroshima foi destruída por uma bomba de 15 quilotoneladas. E para isso precisaríamos de apenas 1,5 grama de antimatéria. Mas muitos cientistas recusaram-se a acreditar na antimatéria, como anteriormente tinham recusado a acreditar no positron. Como, sim, existe um positron, mas é uma partícula única. O capricho do Criador, por assim dizer. E a antimatéria não existe. Se existisse, então haveria antiplanetas, antiestrelas, antigaláxias
e iríamos definitivamente notá-las a partir das grandiosas explosões cósmicas. Nunca teríamos noites, o céu inteiro estaria em chamas. E, em geral, as leis do nosso mundo são simétricas. Para o universo ou Deus, tudo é o mesmo, matéria ou antimatéria. No momento da criação da matéria depois do Big Bang, deveria ter sido criado o mesmo número de átomos e antiátomos. E se assim fosse, então imediatamente haveria um estrondo grandioso e em vez do universo, teríamos um oceano ilimitado de luz e partículas elementares. Portanto, a descoberta experimental do antipróton em 1955 no recém-lançado acelerador Bevatron foi um resultado não trivial. Em 56, o antinêutron foi também descoberto no mesmo acelerador. E as últimas dúvidas desapareceram. A antimatéria existe realmente. E quando os primeiros antiátomos foram descobertos em 1965, eram átomos anti-hidrogênio. Não causou tanto hype assim. E o prêmio Nobel não foi atribuído por isso. E os cientistas que se recusaram completamente a acreditar na existência de antimatéria compreenderam que esta é a questão muito fundamental e pode abalar as nossas ideias sobre o mundo. É a natureza da antimatéria. Tem um tremendo poder destrutivo. Mas por enquanto vamos manter a intriga desta questão e vamos primeiro explicar alguns fatos interessantes sobre a antimatéria. Fato número 1. Por que a antimatéria é considerada a mais cara do mundo? Dissemos antes que 1 grama dela custa 100 trilhões de dólares. Sabe por quê? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, a enorme complexidade da produção. Para extrair tal material, são necessárias tecnologias muito precisas e intensivas em energia. Para criar 1 grama de antimatéria, seria necessário 1 ano inteiro para utilizar toda a eletricidade gerada no planeta. Isso é aproximadamente 25 milhões de kWh de energia. Até a data, a ineficiência na produção de antimatéria é enorme. Dados os custos da obtenção de antimatéria, apenas 1/10 de bilhões de energia investida pode ser devolvida. Se os cientistas pudessem recolher toda a antimatéria que alguma vez produzimos e destruí-la, a energia produzida não seria sequer suficiente para ferver um chaleiro. Em segundo lugar, os enormes custos de armazenamento da antimatéria. O mundo em que vivemos é constituído por matéria vulgar. Como sabemos, a aniquilação ocorre no contato de tipos opostos de matéria. Fato número 2. A antimatéria está mais próxima de si do que pensa. Não se deve pensar que a antimatéria está escondida em algum lugar no universo, a centenas de milhões de anos-luz. Pequenas quantidades de antimatéria estão constantemente chovendo na Terra sob a forma de raios cósmicos, constituídos por partículas elementares. Estas partículas de antimatéria atingem a nossa atmosfera em quantidades que vão de 1 a mais de 100 por metro quadrado. Existem outras fontes de antimatéria que estão mais próximas de nós. Por exemplo, bananas. Produzem antimatéria, emitindo um positron cerca de 1 vez a cada 75 minutos. Isso acontece porque as bananas contêm pequenas quantidades de potássio 40, um dos isótopos de potássio. A decomposição do potássio 40 às vezes produz um positron, e o corpo humano também tem potássio 40. Portanto, cada um de nós emite mais de 4.000 positrões por dia, ou cerca de 180 por hora. Fato número 3. Muitas pessoas associam a antimatéria com o cosmos e os voos para as estrelas, graças à ficção científica. A antimatéria é de fato um combustível ideal. Talvez muitos viram uma foto ou vídeo do lançamento do foguete Saturn V, que entregou os astronautas à Lua. Lembra-se deste colosso de 110 metros de altura, 10 de diâmetro e 3 toneladas. 90% desse peso era combustível. Consegue imaginar a quantidade de combustível necessária para chegar a Marte? Pobre Elon Musk. Mas se a humanidade tivesse um motor funcionando com antimatéria, então iríamos precisar de apenas 1 miligrama. E já que estamos falando do cosmos, vamos falar da coisa mais intrigante relacionada com a antimatéria. Por que é que há tão pouca no universo? Onde estão as antiestrelas, as antigaláxias? Onde, afinal de contas, está o anti-universo, uma imagem espelho do nosso universo? Afinal, como é bom perceber que em algum lugar por aí pode existir um mundo exatamente igual ao nosso, a nossa cópia exata. E se algo na nossa vida não estiver certo, talvez, pelo contrário, tudo esteja bem lá do outro lado. Admita, é bom pensar em algo assim, mesmo que este lugar exista a bilhões de anos-luz de distância de nós. Existe uma lei fundamental no mundo, que ainda não foi provada por ninguém, mas que não foi quebrada também. Se diz que existe a simetria CPT, sigla para Charge, Parity e Time, ou seja, o comportamento de qualquer sistema físico, incluindo todo o universo, não deve mudar quando todas as partículas são simultaneamente substituídas por antipartículas, paridade e inversão do tempo.
Ou seja, para matéria e antimatéria, todas as leis físicas devem ser as mesmas. Ou seja, o número de partículas e de antipartículas deve ser exatamente o mesmo. Mas o porém é que a matéria e a antimatéria não se toleram uma à outra. Ao entrar em contato, elas são aniquiladas. Mas então, como dissemos acima, o universo simplesmente não existiria. Mas já que você está vendo este vídeo, ele ainda existe e não vai explodir, pelo menos durante os próximos 2 bilhões de anos. Para onde foi então a antimatéria que deveria ter sido formada após o Big Bang nos primeiros momentos da existência do nosso universo? Os cientistas tiveram que admitir que ainda existe uma certa assimetria e que se formou mais matéria no Big Bang do que antimatéria. Os cálculos mostram que era suficiente que a cada 10 bilhões de pares quark-antiquark idênticos tivessem apenas um quark extra. Com o tempo, estes milhões de pares aniquilados e de uma partícula extra, saiu toda a matéria do universo, que podemos ver à nossa volta. Acontece que a simetria do CPT não é cumprida com absoluta precisão, mas tinha que ser provado. Precisávamos encontrar um processo físico no qual a simetria fosse quebrada, e ele foi encontrado. Em 56, a cientista chinesa-americana Chen Xiaomo, também conhecida como Madame Wu, conduziu sua famosa experiência, que mais tarde recebeu seu nome. A experiência prova que a lei de conservação da paridade não funciona em interações fracas, ou seja, as leis da física são diferentes para o nosso mundo e para os mundos espelhos. Por algum motivo, para Deus ou para a natureza, acabamos sendo uma prioridade. Quanto pela razão por isso, até agora ninguém sabe. Mas se fosse diferente, se houvesse igualdade, então nosso universo e nós não existiríamos. Portanto, a igualdade nem sempre é uma coisa boa. O que pensa sobre isso? Conte pra gente nos comentários. E se gostou, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no nosso canal. Ainda há vários segredos sobre o universo que ainda vamos falar aqui. Foi publicada uma mensagem nos meios de comunicação social. Os cientistas da NASA emitiram um aviso de emergência. Um asteroide do tamanho da pirâmide egípcia está se movendo em direção ao nosso planeta. Há uma elevada probabilidade de colisão. A data aproximada da colisão é 6 de maio de 2022. Imediatamente, alguns peritos afirmaram que, se tal asteroide atingisse a Terra, teria sido igual a 230 quilotoneladas de TNT. Isso são cerca de 15 explosões de Hiroshima. Estes tipos de declarações são sempre assustadoras, mas antes de entrar em pânico, veja primeiro o vídeo completo. O aviso da NASA rapidamente aumentou os nossos receios, não só devido à ameaça existente, mas também devido ao tamanho do asteroide apelidado de JF1 2009. Normalmente, para medir objetos, os cientistas usam metros, quilômetros ou unidades astronômicas, mas não objetos físicos como as pirâmides egípcias. E de que tipo de pirâmide estavam eles falando? Afinal, há dezenas delas no Vale de Gizé. Vamos voltar para o site oficial da NASA e não encontramos uma palavra sobre o asteroide JF1 2009. Não foram encontradas manchetes alarmantes como as de algumas fontes midiáticas. Até agora, tudo faz com que pareça mais uma notícia falsa. A agência espacial russa Roscosmos já reagiu ao aviso. A agência realizou várias observações astrométricas do movimento do asteroide e descobriu que, ao invés de 6 de maio, iria passar pela Terra no dia 15 de maio. Isso aconteceria a uma distância segura de 23 milhões de quilômetros. Ao mesmo tempo, o objeto não deixa de ser potencialmente perigoso, mas o grau deste perigo não ultrapassa entre 1 milhão e 700 mil. Ou seja, o perigo foi muito exagerado. Mas isso não significa que não exista de todo, especialmente de acordo com os acontecimentos recentes. 15 de fevereiro de 2013, região de Chelyabinsk, Rússia, 9h20, hora local, 12h20, hora de Nova York. Uma bola quente correu pelo céu, deixando um grande rastro. Tudo isso foi acompanhado por um forte rugido. Foi assim que o mundo tomou conhecimento do meteorito de Chelyabinsk. Como se revelou mais tarde, um asteroide com um diâmetro de cerca de 18 metros e uma massa de 11 mil toneladas entrou na atmosfera a uma velocidade de 18,6 km por segundo. Aproximadamente 32 segundos mais tarde, o corpo celeste entrou em colapso e gerou uma onda de choque. Segundo as estimativas da NASA, a quantidade de energia libertada foi de cerca de 440 quilotons de TNT. Um total de 1.615 pessoas foram feridas, na sua maioria por vidro partido.
De acordo com diferentes fontes, 40 a 112 pessoas foram hospitalizadas. 2 vítimas foram colocadas em unidades de cuidados intensivos. Para além disso, a onda de choque também danificou edifícios. O montante total de danos foi cerca de 30 milhões de dólares. Felizmente, fragmentos do asteroide, o maior dos quais pesava de mais de 500 quilos, aterrissaram numa área deserta. Nem os serviços astronômicos, nem o sistema russo de defesa antimíssil foram capazes de detectar o intruso. No mesmo dia, antes de tudo acontecer, a NASA avisou que um asteroide iria voar através da Terra. Contudo, não estavam falando do meteorito de Chelyabinsk, mas sim do asteroide chamado Duende. 16 horas após os acontecimentos na Rússia, um asteroide do mesmo tamanho que o meteorito Chelyabinsk passou pelo nosso planeta a uma distância de 27 mil quilômetros. Mas mesmo sem outra demonstração impressionante do seu poder, a humanidade já percebeu quão forte pode ser uma colisão da Terra com um asteroide. Em 1991, os sistemas de observação autônomos iniciaram um levantamento regular do céu. Em conjunto com os militares americanos, a NASA criou o programa Near Earth Asteroid Tracking, NEAT, para procurar asteroides e cometas próximo da Terra usando um telescópio de 1,2 metros no Havaí. Posteriormente, também foram criados outros programas com a mesma missão. O número de asteroides conhecidos perto da Terra está crescendo rapidamente. Em média, cerca de 30 novos são descobertos por semana, e mais de 95% deles são detectados por programas de observação financiados pela NASA. Até o momento foram encontrados 3.000 asteroides perigosos. Os astrônomos chamam tais corpos celestes de objetos potencialmente perigosos e incluem asteroides que podem se aproximar da Terra a uma distância inferior a 0,05 unidade astronômica. Isso está mais próximo de 7,5 milhões de quilômetros, mas ainda assim mais de 19 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Além disso, uma magnitude absoluta desses objetos deve ser de 22 unidades ou menos. Quanto menor a magnitude, mais brilhante o objeto e, portanto, maior. Na prática, isso significa que objetos com um diâmetro de pelo menos 100 a 150 metros. Um corpo espacial deste tamanho é suficientemente grande para causar uma destruição sem precedentes na Terra ou um tsunami gigante se cair no oceano. E porque o asteroide 2009 JF1 não cumpre nenhum dos critérios mencionados, não se enquadra na categoria de objetos potencialmente perigosos. No entanto, com base na informação obtida do telescópio espacial WISE, existem entre 3.200 e 6.200 objetos potencialmente perigosos com um diâmetro superior a 100 metros. É por isso que os cientistas criaram uma escala logarítmica específica, The Palermo Technical Impact Hazard Scale, para avaliar os perigos potenciais desses corpos. A escala usa 2 dados, a energia cinética e a probabilidade de colisão. Desde 2017, a humanidade celebra o Dia Internacional do Asteroide, no dia 30 de junho. O objetivo é sensibilizar o público para o perigo do impacto dos asteroides e os possíveis métodos de prevenção de tais colisões com a Terra. A data não foi escolhida por acaso. No dia 30 de junho de 1908, o famoso meteorito Tunguska caiu sobre a Terra. A sua energia de explosão foi estimada em 58 megatons de TNT, e seu tamanho era de apenas 50 a 100 metros. Por sorte, aterrissou numa região florestal de coníferas desertas, ou taiga, mas se tivesse caído algumas horas mais tarde, teria atingido Petersburgo, a antiga capital do Império Russo. Isso porque a cidade estava na mesma latitude que o local da colisão. Então, qual foi a dimensão da explosão? Uma explosão nuclear em Hiroshima foi de cerca de 13 a 15 quilotons de equivalente a TNT, e o meteorito de Tunguska era de cerca de 3.200 vezes mais potente que isso. Tinha praticamente o mesmo poder da bomba nuclear mais forte já feita pela humanidade, a Tsar Bomba. Mas de que tipo de rochas espaciais é que os astrônomos têm medo agora? Existem 3 corpos celestiais potencialmente mais perigosos. O asteroide chamado DA-1950 é um deles e tem a mais alta classificação de Palermo, menos 1,42. Sua abordagem mais próxima de nós irá acontecer em 2032. Mas como o asteroide tem um período de revolução em torno do Sol de apenas 2,2 anos, fará várias abordagens antes disso, e a mais próxima, ou possivelmente uma colisão, pode acontecer no dia 16 de março de 2880. Em caso de colisão, a civilização humana enfrentará consequências catastróficas.
dado que conseguimos sobreviver durante tanto tempo. Se esse for o caso, os nossos descendentes teriam que se preparar para as alterações climáticas globais e para a morte de uma parte significativa da biosfera. O diâmetro do asteroide é de 1,3 km e sua massa é entre 2 a 4 bilhões de toneladas. Assim, só podemos imaginar a dimensão do impacto que causaria. O segundo asteroide é o 101955 Bennu. Na escala de Palermo é um pouco mais baixo, menos 1,71. Em 2135, estará viajando a uma distância de apenas 300 mil quilômetros da Terra, mais próximo ainda que a Lua. A data da possível colisão é entre 2175 e 2199. O asteroide gira em torno do Sol a cada 1,2 anos, o que significa que durante esse período se aproximará do nosso planeta 78 vezes. Com uma massa de cerca de 60 a 78 milhões de toneladas, o diâmetro médio do asteroide é superior a 510 metros. Se cair na Terra, o impacto seria equivalente à explosão de uma bomba com uma capacidade de 1.150 megatoneladas de TNT, ou 1,1 gigatons. O Tunguska, com apenas 58 megatoneladas de potência, foi capaz de derrubar árvores centenárias num raio de 2.150 km². Para comparar, toda a área terrestre de Nova York é de apenas 784 km². Bennu seria 20 vezes mais potente. O asteroide 410777 é o último da nossa lista e é um pouco diferente porque é um asteroide binário. Semelhante a uma estrela binária, o sistema consiste em dois corpos celestiais gravitacionalmente ligados que giram em torno de um centro de massa comum. O primeiro componente do asteroide é um corpo celeste com um diâmetro de 120 a 180 metros, enquanto que o segundo mede de cerca de 60 a 120 metros. A sua classificação em Palermo é de menos 1,78 e tem uma massa impressionante de cerca de 3,2 milhões de toneladas. De acordo com a teoria da probabilidade, um asteroide capaz de causar consequências catastróficas para toda a civilização irá um dia atingir o nosso planeta. E só podemos esperar que, por essa altura, as pessoas sejam capazes de evitar qualquer possível colisão fatal.